E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colocação pronominal, tá? Então, como nós vimos nas aulas passadas, nós temos aqui os sujeitos, certo? O I, o you, he, she, it, we, you, they. São os sujeitos, são os pronomes pessoais, no caso, são as pessoas que aparecem nas frases que fazem alguma ação. Então, são as pessoas que estão realizando algum tipo de atividade. Não é à toa que essas palavrinhas aqui, elas sempre vêm antes dos verbos, né? Então, ela sempre tem que estar ligada com um verbo. Um dos tipos de pronome que existe no inglês, no português, em todas as línguas, são os pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos, eles indicam posse para os sujeitos que estão realizando a ação. Então nós temos aqui o my, que é o meu, o your, que é o seu ou sua, o his, que é a dele, o her, que é o dela, o its, que é o dele, dela, aquele neutro, né, que é a coisa, o our, que é o nosso, o your, que é o de vocês ou os seus, e o their, que é o deles ou o delas, ok? Pegando algumas palavrinhas como exemplo aqui, nós temos o friend, que é amigo ou amiga também, o car, que é carro, e o house, que é casa. Alright? Algumas frases como exemplo, nós temos I like my house, eu gosto da minha casa. You want your car, você quer o seu carro. He likes to drink his juice, ele gosta de beber o suco dele. She needs to go to her school, ela precisa ir à escola dela. It eats its bread, então provavelmente algum animal, um cachorro, um gato come o pão dele. We like our friend, nós gostamos do nosso amigo. You don't like your car, você não gosta do seu carro, vocês não gostam do carro de vocês. They don't like their friend, eles não gostam dos amigos deles. Ok? Então, esse pronome possessivo ele é muito comum ele vir no meio da frase, tá? Ele geralmente vem sempre antes de algum tipo de substantivo, de algum objeto, de alguma pessoa, para mostrar então alguma ligação com o sujeito. Então, por exemplo, pegando a primeira frase de novo, né? Eu gosto da minha casa. I like my house. Esse my está totalmente ligado a esse I que vem no começo da frase. Ok? Outro tipo de pronome que existe também é o pronome oblíquo, que são esses caras aqui, tá? Que é o me, que significa eu, o you, que significa você, o him, que significa ele, o her, que significa ela, o it, que significa o ele e ela neutro, o us, que é o nós, o you, que é o vocês, e o them, que é eles. Qual que é a diferença desses caras aqui para os caras da primeira coluna, no caso, né? A primeira coluna são as pessoas que estão fazendo alguma ação, são os pronomes então pessoais, os sujeitos que realizam alguma ação. Essa última coluna são as pessoas que estão sofrendo uma ação. Geralmente eles vêm sempre no final da frase, tá? Porque como eles estão sofrendo alguma ação, você não vai, é difícil você encontrar algum verbo depois deles. Eles não podem estar realizando nenhuma ação, eles não conjugam o verbo, tá? Quem conjuga verbo é só a primeira coluna realmente, enquanto essa última coluna aqui ela só vai sofrer a ação, ok? Tem algumas palavrinhas aqui, alguns verbos na verdade aqui embaixo. Então tem o to talk que é falar, to play que é jogar. O to play pode significar jogar, tocar ou brincar. O to buy que é comprar e o to sell que é vender. Pegando aqui então algumas frases como exemplo, lembrando que eu falei que essa última coluna ela é obrigatória aparecer no final da frase porque eles estão sofrendo ação. Então, she wants to talk to me, ela quer falar comigo. We want to play with you, nós queremos brincar com você. They talk to him at school, eles falam com ele na escola. Veja que não necessariamente ele aparece no final da frase nesse caso aqui. O que acontece? Se você colocar um ponto depois do him aqui, a frase dá sentido. Eles querem falar com ele, né? Então a frase acaba dando um sentido correto. Esse ele está sofrendo ação. Ele não está falando com ninguém, na verdade, ele está parado no canto dele. São as outras pessoas, são eles ou elas que querem falar com ele. Elas que vão falar com ele. Então ele está quieto no canto dele e os outros que vão estar realizando a ação nele, no caso. A frase de baixo é drink juice with her, eu bebo suco com ela, mesmo esquema, então ela tá parada no canto dela, você foi lá e a convidou para tomar um suco e vocês estão tomando um suco, mas ela estava quieta no canto dela, ela não tomou nenhuma ação, então no caso ela tá recebendo ação, né? I like it, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de alguma coisa que já está subentendida, dependendo do contexto então da frase, você consegue identificar qual que é a tradução desse it, o que esse it está querendo dizer, né? Quem que ele representa na frase. They want to talk to us, eles querem falar conosco. We like to play with you, nós gostamos de jogar ou tocar com vocês. I want to go with them, eu quero ir com eles. Ok? Então sempre lembrando que essas
última coluninha sempre aparecendo mais pro final da frase, sempre sofrendo a ação, ok? Então, só recapitulando, a primeira coluna realiza a ação, a coluna do meio diz sobre posse, então geralmente vai aparecer no meio da frase, vai ter que ter algum substantivo, algum objeto depois dela, enquanto essa última coluna vai sempre aparecer no final da frase, é o sujeito oblíquo, quem está sofrendo a ação no caso, ok?